Meu querido que está conosco à tarde hoje, é um prazer muito grande, mas muito grande mesmo falar com você. Você não sabe a alegria que eu tenho, cara, porque a minha vida é pregar. Eu sou ordenado pastor há 40 anos atrás e eu sempre sonhei em ter uma igreja, quem sabe, onde eu pudesse só pregar. E este ano está acontecendo isso. Eu tenho um novo acerto com a igreja da Lapa, missão pastoral, e eu prego 3 vezes na igreja e não tenho responsabilidade maior com nada. Estou felicíssimo, felicíssimo, além de cuidar dessa parte de pregação no JMC. Mas vamos à palestra nossa. Nos tempos antigos, você tinha 2 palavras para pregação, até mais, mas 2 mais importantes. Uma que se referia à persuasão, a sua capacidade de persuasão, e outra, o trabalho em si, o pregar em si, o pregar por pregar. E você tem esse uso no Novo Testamento, nem sempre tão regular, mas bastante regularmente segue-se essa ideia, embora Paulo use a expressão persuasão muitas vezes, muitas vezes. O que nós vamos fazer hoje, juntos, é uma coisa muito pequena diante da grandeza do nosso assunto. Nós quase que vamos dar um voo de helicóptero por cima da homilética para que você possa acompanhar, para que você possa seguir. Sabe por quê, irmão? O pregador é um indivíduo conquistado por Jesus com uma responsabilidade enorme, enorme, enorme. Eu brinco sempre, eu brinco muito, que eu posso ser feio inteiro. Os meus pés, não. Como isso, pastor? É que a Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você quer ter o pé bonito também? Presta atenção em mim. Não em mim por ser em mim. Pelo que eu vou tratar com você de importante, de sério. O pregador tem que ter pelo menos 3 qualidades. Eu não estou dizendo que são estas só e pronto, acabou. Não. Talvez eu esteja deixando até coisas importantes de fora. Mas eu creio que o pregador, a primeira coisa que era assim lá no passado, fisicamente até. O pregador tem que ser alguém que esteve com Jesus. Se o pregador não tiver estado com Jesus, ele não tem o que dizer. Não tinha e não tem. Mas também o pregador é aquele que fala de acordo com Jesus. É aquele que fala a palavra autorizada de Jesus. E a última ideia é que você seja alguém que tenha o dom, ou a responsabilidade de falar de Jesus. Então, note bem, aquele que está, aquele que fala e aquele que está ao lado aprendendo autorizadamente. É isso que é pregar. Mas qual a diferença da homilética para outras palavras, que eu não vou gastar tempo usando aqui tudo, mas, por exemplo, qual a diferença entre homilética e oratória? No fundo, elas têm a mesma função, só que a homilética é uma ciência voltada para a igreja. Ela se tornou quase que uma palavra usada só na igreja. E nem é sempre o sermão pregado num culto ar livre. Não é. E não precisa ser. Mas a homilética é um trabalho científico até de estruturar uma fala para o ouvinte dentro de um culto cristão. É isso aí. Só que você pode ficar com uma dúvida, e é séria, parece brinquedo, mas é séria. Ô, reverendo, é que eu estudando homilética, eu não vou virar um crítico de sermão e não vou prestar atenção mais no que o pregador fala? Não, querido. De jeito nenhum.
Você faça uma continha aí, é difícil para que eu faça. Eu escuto no seminário 5 sermões por semana. 52 semanas, 160 sermões por ano. 30 anos. Por que eu aguento? É porque eu faço uma distinção pessoal. Que ela existe em algum livro, não. Eu gosto de pensar e penso assim. O sermão que eu escuto, como sermão de prova, os alunos têm que fazer no nosso seminário, e eu sou um dos críticos, o sermão que ele faz lá no seminário é um sermão em todas as letras. O sermão dito fora da igreja não precisa ser um sermão desse jeito, mas é um anúncio de uma verdade. E o que é que eu faço para me alimentar do sermão e do outro trabalho? Eu considero isto uma devocional. Uma palavra de Deus para o meu coração. Enquanto o lado técnico fica para o seminário. E dessa forma, você pode conduzir a sua vida em piedade. Mas vamos pensar um pouco, começar ainda nas bordas, em algumas coisas que o pregador tem que se lembrar constantemente se ele quiser fazer um bom trabalho. Se você for pastor, não se apresente e estiver pregando fora, não se apresente depois de ser apresentado já pelo pastor da igreja. Isso soa como vaidade. O pastor vai lá e diz assim: quero apresentar o servo do senhor, reverendo Canelias, que está conosco hoje. E eu me levanto, vou lá para frente e digo: eu trago o abraço do Sínodo de São Paulo, do Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, não sei uma das quantas. Não faça isso. Alguém apresentou você, agradeça, inclusive silenciosamente, a Deus pela oportunidade que ele lhe dá de pregar. Outra coisa, sinceramente eu não sei por que disso. Eu já tenho discutido isso com as pessoas e não mato essa charada de vez. Mas os estudiosos dizem que você não deve pregar com a mão no bolso. Pergunte um dia para um homilético mesmo, e talvez ele saiba lhe explicar. Mas eu acho que a postura não é boa. Eu acho que elas têm uma referência quase nesse sentido só. Outra coisa que você não deve fazer, e o mais engraçado é que no domingo ainda eu fiz, rapaz, é molhar o dedo na boca ou na língua para mexer a página. Meu irmão, você lembra que você vai cumprimentar o povo lá fora depois? É sério. Coisa à toa, mas não é tão à toa assim. Outra coisa, limpar as narinas, usar até a própria mão e cutucar ainda. Outra coisa, não use roupas extravagantes, gravatas extravagantes, porque as pessoas às vezes dão maior valor ao seu vestido, ao como você está vestido, do que as palavras que você está dizendo. Por favor, meu irmão, preciso lhe dizer uma coisa muito séria. Cuidado com as palavras em português. Tem muitas palavras com conotação sexual. E você vai usá-las lá. Eu não ouso usá-las aqui com você. Se quiser saber de mim depois, tudo bem. Mas aqui de público eu me sinto constrangido. Você vai usá-las no púlpito. Toma cuidado com essas palavras. Outra coisa, gestos impróprios. A gente usa muitos gestos, ou impróprios ou errados. Há poucos dias ainda, um dos pastores que trabalha comigo, ele disse assim, estavam um à esquerda e outro à direita, apontando com os braços nas direções erradas. E a gente faz muito isso, e com isso a gente perde a comunicação com o nosso povo.
Eu vou passar por isso um pouquinho para começar a falar com você. Você está me acompanhando? Eu já disse para você o que pregar, já disse a você quem você é ao pregar, que você deve ser ao pregar. Falei sobre algumas coisas genéricas da sua postura no púlpito, e agora eu entro com você no esboço do sermão. O que é que eu faço para... Eu tenho o texto, o que é que eu faço para transformar aquele texto num sermão? A primeira coisa que a gente deve fazer é o seguinte: a homilética tem um objetivo básico, é tornar o sermão lógico e claro para quem está ouvindo. É esse o princípio da homilética. O meu sermão é lógico, o meu sermão segue padrões acompanháveis, ele é claro, e o problema não é ser claro, o problema é ser claro para irmãzinha de 90 anos criada na roça e o neto dela que é doutor em não sei das quantas no Hospital das Clínicas. Como você vai ser claro para os dois? Tem que pensar muito, querido. Orar muito e estudar muito. Você possa sempre fazer o melhor. Então, nós vamos ver agora o alvo ou objetivo do sermão. O alvo ou objetivo do sermão. É uma coisa genérica ainda, mas já nos deve fazer pensar. Quer ver uma coisa? Eu pergunto a você, por que você quer pregar esse sermão? Deus falou comigo. Sim, mas o que Deus falou? Era para pregar nesse texto. Tá, Joia? Que Deus marcou entrevista com você, que hora para lhe mandar pregar esse texto? Mas... Não, calma, irmão. Muita calma nessa hora. Você dizer que Deus mandou você pregar sobre um texto, você tem que ser um crentaço numa hora extraordinária. Isso deve ter marcado a sua vida inteira, porque não é assim que Deus faz regularmente, não. Tem irmãos que pregam um livro inteiro para pregar e vão na sequência. Então, Deus não vai dizer, é o próximo agora, é o próximo. Não vai dizer, é claro. Mas o Espírito Santo de Deus, nas nossas leituras devocionais, na leitura de um livro, na oração, num caso que aconteceu com um neto seu, com um filho seu, Deus vai criando a convicção em você que aquela é a mensagem dele para o povo dele. E você tem pelo menos dois tipos de mensagem. Eu podia acrescentar de novo, mas não vou. Senão a gente vai entrar em minúcias e não dá o principal que vem mais no fim. Você tem que tomar um cuidado extremo de não copiar sermão do outro. Cara, isso é roubo, isso é plágio, isso é crime. E brincar com as coisas de Deus, rapaz. Vai dar reverência, mas não existe, não existe. A história que o diga, cara. A história que o diga. Então eu tenho que constantemente estar aqui insistindo com você. Se você não consegue fazer um grande sermão, prega o sermão que Deus lhe deu e nunca use um sermão alheio. Você só tem uma possibilidade. Você escuta um sermão e gosta daquele sermão. Irmãos, deixa eu até contar uma história que me ajuda mais. Eu fui pregar num congresso da PECOM, estava ao meu lado o reverendo Ricardo Barbosa. Eu posso ter as diferenças minhas, quem sabe, com ele, mas eu tenho muito apreço por ele, muito apreço. Então eu preguei naquela noite. Me assentei de volta e disse, Canelhas, você vai achar estranho? Eu disse, sim, diga. Posso pregar esse seu sermão amanhã cedo na minha igreja? Eu vou chegar de madrugada e ia ter que preparar o meu sermão. Fui tão abençoado com a sua palavra que eu quero pregar lá amanhã cedo na minha igreja. Posso?
Rapaz, isso é coisa muito jóia. Isso é muita ética, isso é muito respeito ao colega seu. Não use plágio. Seguindo em frente. Então, eu ia colocando a você que você tem 2 objetivos. Pode ter. E eu vou colocar na base que os leigos usam. A edificação dos que são filhos de Deus, estão na igreja, e a conversão dos filhos de Deus que ainda não estão na igreja. Querido, ministério de sucesso não quer dizer ministério de igreja cheia. Há uma coisa linda, linda, linda na Bíblia. Uma visão espantosa. Isaías vê aquilo tudo e diz: Senhor, eu sou impuro. E os meus companheiros de país são impuros também. O que a gente faz? Deus mandou um anjo pegar fogo e queimar os lábios de Isaías e disse: agora você está pronto? Quem irá por mim? Ele disse: estou aqui, Senhor, mande-me. E aí ele pregou. Deus falou: você vai pregar e vai converter todo mundo. Vai ser uma bênção. Foi isso que Deus disse? Não foi, não. Não foi, não. Você lê o capítulo 6 até o fim, você vai ver o que Deus diz para ele. Ó, você vai ter gente que vai atender você? Vai. Graças a Deus, louvado seja Deus. Mas você vai pegar chumbo grosso, pedra, cascalho. Deus sabe quantas vezes isso aconteceu comigo. É o seu tema, rapaz. É o seu tema. O que é que você vai pregar? Escolhe um texto e pensa comigo. Você quer pregar sobre João 3? Você quer pregar sobre o Salmo 23? Ok? Você tem que se perguntar 2 coisas sobre o texto seu para você começar a fazer o seu sermão. 2 coisas. De quem o texto está falando e o que ele está falando de quem ele está falando. Parece complicado, mas não é. Alguém está falando alguma coisa sobre alguém. E aí você tem que pegar o seu texto e fazer essas perguntas ao texto. Quem está aqui? Quem está falando? Matou aí, colega? Deus está falando. O salmista está falando. Ok. Tem o nome dele no salmo? Não. Não se tem certeza. Ok? Não se preocupe com isso. Mas o que foi que esse pastor disse? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu me lembro que eu tenho um sermão sobre esse texto, e o meu sermão diz o seguinte: cuidado na dificuldade, companhia na adversidade e comunhão na eternidade. Note bem, Deus disse ao salmista, o salmista diz de Deus: nada me faltará. Ele vai me levar a campos verdiços e a boa água. Depois ele diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, está aí na universidade, eu estarei com ele. Meu bordão e meu cajado me consolam. Então Deus vai estar comigo. E quando não tiver mais nada disso aqui? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E para os críticos, porventura, de plantão, eu quero dizer que eu reconheço que podem ser 2 anfitriões que
estão recebendo as pessoas. E também que no final pode não ser exatamente o céu. Mas isso aqui é discussão já num grau de profundidade enorme. Então não se preocupa com isso. Você vai pegar a simplicidade do seu texto, pega a simplicidade do seu texto e use. Ok? Vamos para um outro texto. O Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A mesma ideia. Quem? É o salmista. Eu sei o nome dele? Não sei. Mas eu preciso saber pelo menos uma coisa a mais. E qualquer Bíblia com notas embaixo vão lhe dar essa dica. Que tipo de salmo eu tenho aí? É um salmo que as pessoas cantavam indo para o templo. E note bem, eles deixavam as coisas deles em casa. Iam passar por lugares de perigo. Então ele já tinha experiência bastante para dizer assim: eu elevo os olhos para os montes. Que montes? Sião, onde estava Jerusalém construída. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então você tem o que aí? Como você pode dar um título para esse salmo? Pensou? O que você acha da gente colocar assim? O melhor guarda de todos os tempos. Ou dando um chute, talvez você possa colocar mais pessoal, isso tem mais valor. O guarda do crente. Mas não é bom, não. Sabe por que não é bom? Porque ali é o salmista falando. Ok? Então, talvez a gente pudesse colocar uma coisa mais brincalhona até, mas não é uma piada, é uma coisa diferente. Você pode dizer assim: apresento-lhe o meu guarda-costas. Então você chegou num ponto, mas vamos ficar com o tradicional, querido. Eu dou uma dica para você, não é para usar em todo lugar, de qualquer forma, seja para acampamento de jovens, etc. Eu não estou falando do domingo à noite. Não faça isso. E vai dizer que eu que ensinei depois ainda, né? Não estou lhe ensinando, estou lhe dando uma dica para conversar com outro tipo de público numa outra hora que não seja obrigatoriamente o céu. Você não pode contar uma piada até, pode, uma anedota mais tranquila. Eu não sei se você sabe dessa história até. O conselho da igreja de Spurgeon se reuniu com ele e disse: Spurgeon, sinceramente, nós estamos nos sentindo mal. Você tem brincado demais no púlpito. E alguns têm reclamado. Enquanto eles falavam, o Spurgeon começou a rir. Riu muito. Quando eles terminaram, eles disseram: escuta, por que quem fala sério com você? Você ri. Ele dizia que os irmãos não sabem o sacrifício que eu faço para cortar 50% das brincadeiras que eu queria fazer. Então, se o C. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, brincava, por que um simples Jorge Camilo não posso? Você entende o que eu estou colocando para você? Então, mas resuma o seu texto. Resuma o seu texto. Você pode dizer assim: Deus guarda o seu povo enquanto ele o adora. Olha, tem aqui. Está aí? Está, porque eles vão adorar a Deus. E o que é que estão dizendo desse? O salmista eleva os olhos para os montes, faz uma pergunta e responde. Então você tem que, o que e quem. Mais uma vez, você começa a colocar o seu texto em ordem. Isso é mais ou menos, eu digo assim em sala de aula, como um cacho de banana.
Você não foi nenhuma comida, nem você tem aquele cacho belíssimo, uma banana saindo do caule e vem formando uma coisa. O sermão é a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Você cria uma sequência lógica e clara e a segue, cara. Não pode ser de outra forma. Não deve ser de outra forma. Porque senão você vai colocar dificuldade. Mas tem gente que me diz assim, mas Heavy, eu tenho que fazer introdução mesmo? Tem, cara. Tem. Muito aluno meu que detesta ficar bravo comigo. Mas, ô professor, ninguém mais faz isso. Não? Fazem sim. E muita gente boa por aí. Eu estou lendo livros de homilética agora bastante, por causa de um projeto meu, e fico impressionado de ver Stott, Haddon Robinson, todos eles ensinando a prática de usar a introdução. Mas como é que eu faço uma introdução? Mas antes de dizer o que eu faço, deixa eu acrescentar uma pequena coisa aqui. Para que a introdução serve? A introdução serve para que eu tenha o meu primeiro contato com o auditório ou com a congregação. Lembre-se que isso sempre será complicado. Sempre. Eu estou há 21 anos na igreja da Lapa. Quando eu subo ao púlpito, levanto os olhos, olho para o povo, eu digo, Deus, tem misericórdia, Deus. Misericórdia. Dá-me a graça de trazer este povo para dentro de mim, para dentro da conversa nossa, para que esse povo seja edificado. Mas, às vezes, a gente faz algumas coisas que atrapalham. Atrapalham. Você começa falando de uma tragédia sem igual acontecida por causa do vírus. Aí você deixa a igreja toda chorando, porque um perdeu a mãe, outro perdeu o tio, outro perdeu um amigo, e aí você diz assim, irmãos, vamos voltar para o nosso texto aqui. O povo demora para voltar, rapaz. A emoção do povo, você vira o do dial e pronto, acabou. Não é. Então você não deve começar com uma história chocante, ou que fale muito de violência. Você, na introdução sua, tem que levar a pessoa ao texto, ao assunto que você vai falar, tomando cuidado para não se desviar dele ou dela, da sua ideia sobre o texto. Outra coisa que é importante, você se lembre sempre, a introdução não pode ser longa. Um dia desses, no seminário, o aluno bateu o recorde para mim. Ele fez uma introdução de 11 minutos. 11 minutos. Fez uma divisão, 3 divisões tem o sermão dele, 5 minutos cada uma. 11 mais 15, 26. E 4 minutos de conclusão. O que foi esse sermão, irmãos? Ralo. Sopinha. Ralinha. Por que o senhor sabe? Gente, ninguém tem condição de dizer uma coisa que vale a pena em 5 minutos. Eu não consigo ver isso. Eu acho, e eu sou dessa filosofia pessoalmente, que o sermão deve ter, no mínimo, 25 minutos. Mas se você não trouxer o povo a atenção logo nos primeiros minutos, você perde esse cara. Perde esse cara. Aí você tem, eu vou voltar em tudo isso aqui. Eu estou fazendo assim, ó, dou um voo rasante, depois dou um voo lento para que você possa ir acrescendo coisas ao que eu já disse lá atrás. Então, depois do tema seu, você vai fazer as suas divisões, os seus pontos.
E é o seguinte, alguns usam uma expressão muito cabível aqui, que eu não vinha usando, mas talvez eu passe até a usar, porque é muito boa. Os seus tópicos são os pilares que sustentam a laje. A laje é a sua proposição ou o seu tema, que junta os pilares. E os pilares são aqueles que não deixam a ponte cair. Então você tem que pensar nisso. Cada vez que você chega para um ponto, você tem que dizer assim: escute, ele está bem seguro aqui na Bíblia. Olha, você que prega há muito tempo, deve ter história. Eu me lembro de uma vez, eu escolhi pregar sobre 1 Coríntios, acho, 7. E quando eu fui estudar o texto, o sermão de Deus não era igual ao que eu tinha feito. Eu piquei um fumo, como a gente usa lá no seminário de Campinas, piquei um fumo imenso. E eu tive que refazer o meu sermão, não dormi aquela noite inteira para fazer um outro sermão. Eu não tinha examinado tudo que eu podia e ia dizendo uma bobagem para a igreja sem tamanho. Então você tem que dizer o que a Bíblia está dizendo. Vamos para outro texto. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ok. Quem? O texto não diz, o seu verso não diz. Mas se você voltar, você vai ver que foi Jesus que disse. Ok. Vinde após mim. Tem. Mas como que eu posso entender isso? Jesus não está mais aqui. Jesus convida: venha a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus faz um convite: venham a mim. Opa, para aí, para aí. Está esquecendo a predestinação? Não, irmão, não estou. Mas há o outro lado da chamada externa, que é feita a todos os homens. E então você chama a todos. Eu brinco sempre com isso. Eu digo que no céu eu sou do departamento de propaganda, eu não sou do departamento pessoal. Quem assina a carteira é Deus. Eu só anuncio que no céu tem vaga. Nesse sentido, Cristo diz assim: você está cansado e sobrecarregado? Venha a mim. Mas que tipo de gente ele convida? Os que estão cansados e sobrecarregados. E os que vão a Cristo têm o quê? Eu vos aliviarei. Ótimo. Muito bom. Vamos a outro texto juntos. João 6. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem falou? É Jesus. O que é que ele disse? Que eu posso ser livre através do quê? Conhecendo a verdade. E aí você não pode esquecer nunca que a verdade na Bíblia e fora da Bíblia. A verdade é Jesus. É Jesus. Então vamos à frente um pouco. O grande problema de quem prega é não acabar o seu sermão. É o sermão de rabicho. E parece brinquedo de menino com papagaio, como a gente chamava lá na minha terra. Quem tem mais linha para dar? Tem gente que não tem fim, vai soltando a linha, soltando a linha, soltando a linha. Irmão, para com isso. Um dia desses aí, na TV, eu vi
O que deu de hino, de oração, de pastor pregando esse dia, foi incrível, né? Mas eu ouvi um sermão, não estou brincando, não. O cara falou 4 vezes, pelo menos, estou terminando. Estou terminando. Estou terminando. E veio uma ideia tão boa. Irmão, devia ter vindo antes. Vem na hora, esquece dela. Não se complique. O povo, você está esperando, o povo está esperando. Não se esqueça disso. Então, quando você concluir, conclua. Por favor. Quando você concluir, conclua. Indo mais à frente. Como é que você, assim, antes disso, o ir para frente nosso significa, você já sabe, voltar e aprofundar. Ok? Se você escutar uma palavra parecida com a que já ouviu, ela talvez não seja parecida, seja a mesma. Só que eu vou dar um conceito mais profundo do que eu dei lá em cima. Por exemplo, a homilética é o instrumento nas mãos de Deus para o anúncio da sua palavra, que é regra de fé e prática para nós, e é suficiente para todas as coisas. Querido, você crê na suficiência da Bíblia? Crê mesmo? Você se levanta no púlpito para pregar, você se levanta com convicção ou você se levanta assim meio? Sinceramente, a vocês, eu gosto da pregação por várias razões, mas talvez essa seja uma das mais fortes. Eu me pergunto, o que é que Deus vai fazer hoje? O que é que Deus vai fazer hoje? E aí a pregação para mim se torna uma aventura, no bom sentido da palavra. Se você quiser espiritualizar, significa uma caminhada com Jesus. Ele falando ao meu coração, e eu falando ao coração dos meus irmãos, a mandado do irmão mais velho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto você não entender isso, o que pode acontecer é você não crescer na comunicação. É por isso que eu estou insistindo nisso. Você tem que crescer na comunicação. Outra coisa nesse sentido. Como é que Deus o usa? Parece uma pergunta simples, mas não é. Não é. Você tem que lembrar-se de 2 coisas fundamentais. Fundamentais. A primeira, eu vou inverter a ordem, para ficar mais claro o que eu quero dizer. É a palavra. Quem não conhece Bíblia, irmãos, tem muita dificuldade no pregar. Muita dificuldade no pregar. Quem não conhece a Bíblia em profundidade vai ter que estudar muito. Muito, 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 muito. Você precisa ler a Bíblia, cara. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E quando eu não tiver com vontade, pastor, leia. E quando eu não tiver tempo, leia. Leia sempre. E aí vem o segundo ponto. O Espírito Santo vai usar a palavra que não é sua, é dele, em você. Transformando primeiro a sua vida. Para chegar então na congregação e transformar a vida das pessoas que o escutam. Eu estou numa fase extremamente feliz
Eu espero que isso se conclua assim. Eu tenho um irmão carnal, o mais novo, quando ele veio uma menina, e ele foi viciado em drogas muitos anos. Muitos anos. Difícil falar disso. E agora que faleceram meu pai e minha mãe, ele está só. Casa grande. Está muito bem. Ele praticamente não usa hoje mais. E o fato da morte do meu pai e da minha mãe tão próximos mexeu com ele. E depois disso ele já foi à igreja umas 10 vezes. Inclusive foi me ouvir umas 5 vezes. Domingo passado, eu falei com ele depois do almoço. Aí no outro domingo, eu falei com ele depois do almoço. Ele disse aí: oi, irmão, tudo bem aí? Eu falei: tudo bem, Mauro, e com você? Rapaz, eu não vou poder mais lhe chamar irmão. Eu disse: por quê? Porque agora, se você, além de tudo, é meu irmão em Cristo. A palavra, em 4 ou 5 oportunidades que ele ouviu a palavra, nunca tinha querido saber de Jesus. A palavra mexeu com ele. Pensa nisso, cara. Pensa muito nisso. Ok? Eu vou conversar com você um pouco sobre um assunto que talvez seja um pouco alto para sua capacidade ainda, em termos homiléticos só, irmão. Por favor. Você não tem estudado homilética ainda bastante para compreender tudo. Mas eu creio que são boas dicas. E se não forem para você, vão ser pelo menos para o Wayne. Como é que eu faço a exegese de um texto da Bíblia? Eu sei que a primeira coisa é o seguinte: saber a língua original. Ok, diga para ele se você sabe a língua original. A sua língua original é o português. Você pode fazer uma boa exegese, entre aspas, no português. Muitas vezes sem a profundidade que o grego e o hebraico iriam ter, uma palavrinha ou outra que você teria que fazer um acerto, mas você pode fazer a exegese. Então, como que você faz? 10 passos. Primeiro, leia o texto em voz alta, várias vezes. Segundo, leia várias versões. Aqui, só isso aqui já lhe ajuda a ter uma ideia. Eu não sei se você já notou isso. A riqueza de sentido que cada tradução para o português tem. Não é que muda a ideia, mas fala aquilo mesmo de outro jeito. Então, leia bastante. A segunda coisa, faça uma paráfrase do texto. Ponha o texto que você entendeu. Se você tem dúvida se é o melhor, mostra ao seu pastor, quem sabe ao seminarista, alguém mais tempo na igreja que você pode fazer. Outra coisa, pensa no texto que está lá daqui para frente e pensa no texto que está daqui para trás. Isso é o que se chama contexto remoto ou contexto próximo. No caso aqui, nós estamos falando de contexto próximo. Imagine você se eu dissesse assim, ó: eu vou me atrelar a um grupo de pastores porque a sopa é boa.
Não, para aí. Para aí. Isso não é lógico, irmão. Você criou uma paráfrase assim, ou para aí, deixa eu voltar atrás aqui, porque isso não está bom. Não está bom. Então você vai e faça uma paráfrase sua. Terceiro, descubra a linguagem que o texto usa. É simples. E as Bíblias de estudo novamente poderão lhe ajudar. Se você quer pregar mesmo, compre um livro sobre introdução ao Novo Testamento, introdução ao Velho Testamento. Você tem coisas aí muito boas. Pode até falar comigo depois, eu li. Ajuda o Wayne, pode lhe ajudar. O Reverendo Márcio pode lhe ajudar. Isso será de muita valia para você. É uma história, é uma parábola, é um cântico. O que esse texto é? Isso pode lhe ajudar. Outra coisa, pesquise o significado das palavras mais importantes. Pesquise o significado das palavras mais importantes. O que é que eu estou dizendo com isso? Quer ver? Importantes ou complicadas? Na minha Bíblia ainda, eu tenho ali. E recebereis a coroa imarcessível. Isso é terrível. Você vai pegar um moço hoje aí de 15 anos e vai dizer, Jesus vai lhe dar uma coroa de flores imarcessível. Não, pastor, será que ele não podia me dar um joguinho, não? Isso de imarcessível. Então, o que é que você tem que fazer? Traduzir essa palavra. Deixa eu colocar uma coisa para você séria. O dicionário não é o pai dos burros, não. O dicionário é o pai dos inteligentes. Burro é quem não consulta. Vai ao dicionário, procura saber. Você pode ter, ou a igreja pode ter uma biblioteca. Tem um dicionário da Bíblia também. Você olhar algumas coisas. Então, estou lhe falando, não é pouco, não. Hein? Você vai ter que ter uma Bíblia. Você pode ter um livro sobre introdução ao Novo Testamento e ao Velho. Você pode ter um livro que lhe ajude no mais básico. Mais à frente, eu vou citar para você. Mas mais uma coisa que é também importante, tanto quanto esta. Sabe qual a primeira coisa que você devia grifar na sua Bíblia? Tem gente que não gosta disso. Tudo bem, eu entendo você, mas eu acho que não. Eu gosto de colorir a minha Bíblia quando prego, mas eu aprendi uma outra coisa. Se você não gosta, não faça. Tira a xerox daquela página, você anotar em qualquer canto que você tiver naquela página. As ideias. As ideias. Então você pensa nisso. E sabe, uma das primeiras coisas que você precisa ver é o que e quem. O que, quem. Verbo e sujeito. O sujeito faz. O faz, brincando com o português, é fazido, ou é feito. Certo? Então, note aonde você vai chegar aqui comigo. Não matarás. Ok? E o outro, sede cheios do Espírito. É a mesma coisa? Os dois estão dando uma ordem? Com a diferença disso, o verbo está colocando de outra forma lá. Você tem na Bíblia, aqui, eu estou usando palavras minhas, as de João, na sua carta. O cristão não peca. Mais à frente, o cristão não vive
pecando. O verbo, diferentemente usado, significa coisas diferentes. E você tem que levar isso em conta, se você quiser fazer um bom trabalho. Outra coisa, faça anotações. Inclusive, sobre outras coisas. Eu estou lendo livros agora, nessa fase, que me desafiam a pensar. Eu estou lendo um livro do Melister, acho que é uma coisa assim. E estou lendo de novo o do MacArthur, pensando biblicamente, e já li um outro não cristão, o foco e tal. Por quê? É porque a nossa mente, ela é muito pouco usada, o nosso cérebro. E uma das coisas que a gente erra muito é deixar as coisas para anotar depois. Ou para, não, isso aqui eu nunca mais vou esquecer. Esquecer na hora, cara. Passa 2 minutos. Então você vai pregar sobre um texto, você escolhe o texto na segunda-feira. Porque de segunda a sábado, cara, vão vir ideias na sua mente. Você estuda, surge alguma coisa nova. Uma palavrinha que é mudada aqui, muda tudo. Muda tudo. Então você tem que estar aberto a fazer anotações sobre o seu sermão, estude o sermão anotando tudo. Depois você tira alguma coisa, acerta, mas não faça de outra forma, não. Vamos tratar um pouquinho mais das divisões e a gente aproveita melhor o nosso tempo. Para sermos bem práticos com você, as divisões são aquilo que você faz no seu trabalho para a faculdade. Número 1. Número 1. Número 1. Número 2. Número 2. Número 2. Você vai colocando uma coisa suportando a outra. Uma coisa criando a outra. Por exemplo, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Quem? Deus. Fez o quê? Tirou o povo. De onde? Do Egito. E o que é que ele exige agora? Não terás. Quem não pode ter? Nós, os servos dele. Outros ídolos diante dele. Diante dele não quer dizer de frente, no rosto com rosto, mas de Deus não se esconde nada. Então isso é os pilares subindo para que a ponte não caia. Isso é importante demais que você siga, que você use, que você anote até para não se esquecer. Ok, agora nós vamos falar sobre como encher a linguiça. Por favor, me entenda bem, eu não estou dizendo como encher linguiça. Encher linguiça é uma coisa, encher a linguiça é outra. Você tem o seu esboço. Vamos pegar assim, ó. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok, nós vamos estudar essa tarde. A graça de Deus é um presente. Ok? A graça de Deus é um presente. Por que ela é um presente? Porque ele, a graça vai mediante a fé, e é um presente que Deus me dá, dizendo assim: ninguém de vocês pode conquistá-la por força própria. Eu é que dou. Então,
Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom. É dom de quem? Dom de Deus. Então, a sua divisão começa lá. Isso não vem de vós. Aí vem, mais adentra um pouco. É dom de Deus, mais dentro um pouco. Não vem de vós. Um ponto a mais dentro. É dom de Deus, ou vem de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Vai. Você nota, ó. O se gloria aqui tem a ver com a graça em cima. Ninguém despreze a graça, porque ela é a única saída. E se eu quero ser salvo, não vou ser salvo por mim mesmo, jamais. Eu sou salvo pela graça. E essa graça é um presente de Deus. E ela me traz a salvação. Vem que uma coisa vai subindo ou descendo, você cria uma sequência de lógica em cima daquilo. Feito isso, você tem que partir para uma coisa que é complicada. Eu digo, é complicada no aspecto de muita gente tem muita dificuldade em guardar isso ou em fazer isso corretamente. Você vai provar a sua subdivisão, o seu ponto, com o texto da Bíblia. Para aí, cara. Me escuta bem. Você começa usando o seu texto. O seu texto. Estuda muito. Estuda depois a carta de onde ele foi tirado, ou o salmo de onde ele foi tirado, ou o livro de onde ele foi tirado. Se o livro é um livro pequeno, leia o livro inteiro várias vezes. Aí alguém vai e diz que eu mandei ler Isaías inteiro. Não é. Se o livro é pequeno, leia o livro todo. Se o livro é grande, vai numa Bíblia de estudo, ou vai numa introdução àquele testamento, e veja lá uma dica sensacional. Ela diz assim, leia a seção onde está escrito aquele versículo. Certo? Então, se é um livro grande, leia a seção. Se é um livro pequeno, leia o livro várias vezes. Para você ter uma ideia do que ele está dizendo. Então, ó, leia o texto, explique o texto, do terceiro ponto. Descubra, retire a verdade que está no texto, a verdade de doutrina. Quer ver uma coisa? O meu texto diz assim, não se turbe o vosso coração, tendes fé em mim, e creio em mim e no meu Pai. O outro texto paralelo. O que é que eu estou propondo a você? Que você divida esse texto e veja o que é que ele diz ali e em outros textos do mesmo livro. Vou repetir que eu quero que deixe isso bem claro, e acho que eu não fui claro ainda para que você entenda perfeitamente tudo que eu estou colocando. Você já fez o esboço seu. O esboço é como se fosse um corpo humano nos ossos. Você equivocou carne, músculos, as membranas. E como que você põe isso? Você põe isso começando a estudar o versículo que você usou. Vai na definição dele, vai no tempo do verbo dele, e vai também no como ele é usado. Naquele livro, 1 ou 2 lugares só, por favor, não encha a sua Bíblia, o seu sermão com Bíblia. Você vai fazer um sermão sobre um texto, não a Bíblia toda. Aí, se você está no novo, vai para um versículo do velho. Se está no velho, um versículo do novo. Então você já fez. Leu o texto, citou o texto, explicou o outro texto. Extraia a verdade do texto. O que é isso? É isso, simplesmente. Esse texto fala do quê? De santificação, de pecado, de oração, de louvor, de mentira, de amor aos irmãos. Certo? Então você vai dizer ao seu povo, olha, esse texto aqui tem a ver com amor aos irmãos. Para falar disso. Aí, o que vem depois? Vem a ilustração. Ilustração. Às vezes ela é muito boa. Eu li uma ilustração essa semana que eu achei sensacional.
O pastor dando aula de escola dominical, uma senhora da igreja disse: o pastor, o senhor está falando que a salvação nossa é só pela fé. Não é assim, pastor, não é. Se o senhor está errado, não estou, irmão, a Bíblia ensina. Não é assim. Eu vou lhe dar uma ilustração, quem sabe fica mais fácil. Olha, aí da minha profissão é igual um barquinho. E ela tem dois remos, fé e obras, fé e obras, fé e obras. Se parar um deles, o remo não vai a lugar algum, e o barquinho roda ali. E ficou olhando o pastor já com um sorrisinho nos lábios, certo de que ele não saberia responder. Ele olhou bem para aquela irmã e disse: irmã, a ilustração só é perfeita, é linda, 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 linda. Então, uma coisinha pequenininha, só que eu queria que a senhora pensasse. Ninguém até hoje foi para o céu de barco, nem Noé. Então, a senhora tem que entender que a sua ilustração não tem o valor da Bíblia. Eu prefiro ficar com a Bíblia do que com a ilustração que não é correta em hipótese alguma. Então, você não vai usar qualquer ilustração. Você vai usar ilustrações tiradas do seu dia a dia. E você tem um cuidado extremo. Quer ver uma coisa mais? O meu neto, o Gustavo, é o meu mais velho. E nós somos muito ligados um ao outro. Então, um belo dia, eu chamei, lhe dei um abraço e disse: ô Gu, diga, vô, se alguém falar alguma coisa com você aqui, diga assim, você não manda aqui, que o meu avô disse que quem manda sou eu. Tá bom? Eu estava numa brincadeira com ele. Aí chegou a mãe dele e disse assim: ô Gustavo, faça isso. Não faço. Faça, não faça. Olha, filho, ele disse: vovó, a mamãe, o papai me disse que eu faça aquilo que eu quiser. O vovô me disse que eu faça aquilo que eu quiser. E eu não quero ir. Pronto, acabou. Quem que manda aqui? É o vovô. Ele disse que eu não preciso fazer. Você vê, eu usei isso num sermão meu, sobre o relacionamento esposa, ou filhos e pais. Você pega a ilustração. Mas de onde você tira mais ilustração para os seus sermões, cara? É de um livro da Capa Preta. Tem azul, tem vinho hoje, mas é daquele livro. Para isso é que eu disse lá atrás, você tem que conhecer a Bíblia tremendamente bem. Se não conhecer a Bíblia, filho, você vai ter dificuldade. Você vai levar mais tempo de estudo. Você não vai ter insights que Deus traz à sua mente. A Bíblia disse que o Espírito Santo faria isso, né? Para trazer à nossa mente a verdade. Ele traz, mas você... A mão, o material que ele tem para trabalhar é muito ruim. E o Espírito Santo não passa por cima dos meus pecados, da minha negligência. Não passa nunca. Quando eu estou com essas dificuldades, mas eu dependo dele, eu oro, eu busco, então ele me ajuda. Mas ele não ajuda preguiçoso, não. Não, de jeito algum. Então você tem que estudar, estudar e estudar. Aí então você pegou esse texto, já leu, já provou, já leu o texto, já interpretou o texto, já usou outros textos, já tirou a verdade, já ilustrou. Agora falta o sexto ponto, que é ilustração. Não, já foi também. Aplicação. É o último tópico sobre o assunto da mensagem. O que é aplicação? Os puritanos, um grupo de cristãos do passado próximo nosso até, de certa forma, eles diziam uma coisa séria. Eles diziam assim, sem aplicação, o sermão não é sermão. Sem aplicação, a Bíblia não é Bíblia. Alguém disse uma vez aos puritanos uma coisa, que ele achou que ia crescer os olhos do puritano. O puritano disse assim para ele: ô pastor,
A Bíblia já perdeu a sua relevância. Ele disse, não, senhor filho. O que perdeu a relevância foi a aplicação da Bíblia. As pessoas não têm aquilo que eles chamam de experiência, mas não no sentido nosso. Aquela coisa de se entregar em cumprir a Bíblia, para que Deus age em nós. Ele disse, esse agir de Deus não é fora de ordem, e é relevante sempre. Agora, eu posso ser um mau aplicador da Bíblia, então aí eu vou ter dificuldades. O que é que você faz com aplicação? Primeiro, fala do que o texto está falando. Você falou de Jesus, aplica com Jesus. Você falou de mentira, aplica com mentira. Você falou de amor conjugal, fale de relacionamento esposo, esposa. Falou de filhos e pais, aplique filhos e pais. Mas eu dou uma dica aos meus alunos, alguns deles não entendem. Eu vou lhe passar, mas com certo temor. Toma cuidado, vai ser boa. Você pode usar a imaginação para isso, cara. Mas, pastor, mas não é mentira? Não, não é mentira. Você vai dizer assim, irmãos, imaginemos a seguinte situação. Um pai chega em casa às 20 horas, bate a porta, ninguém atende, dá um chute e entra. O cachorro corre, o gato corre. E a filha dele diz, papai, mamãe ou o papai está aí. E sai também. Deixa os dois lá. Quando ela volta, a mãe está toda marcada da surra que levou. Essa menina vai à igreja no próximo domingo, cedo, para a escola dominical, escuta a professora falar que Deus é pai. E ela vira assim para a professora e diz assim, escute, mas ele bate na esposa dele todo dia. Você nota que eu estou tentando lhe passar? Você fez uma aplicação errada. Ah, mas eu não posso dizer que Deus é pai. Pode, mas numa antítese. No outro lado da moeda. Você tem que colocar que Deus é um pai perfeito, enquanto os nossos pais são imperfeitos. E alguns são tão imperfeitos que eu tenho que tomar cuidado. E às vezes eu tenho que andar, não é minha terceira milha com ele, é a quarta, a quinta e a sexta, para que a vida em família seja preservada. E pode até acontecer de um dia você ter que interná-lo. Então, você, ao contar uma ilustração, você tem que tomar um cuidado extremo. Quer ver uma belíssima ilustração que eu li essa semana? Belíssima. Um homem, um capitão do exército americano, teve o seu avião derrubado. E ele pulou de paraquedas, caiu, foi pego, aprisionado, passou 6 anos na prisão e voltou para casa. Ao chegar nos Estados Unidos, ele se dedicou a fazer palestras sobre a superação. Como voltar da guerra. E um belo dia, ele estava numa cidade para falar disso. Um cara chegou na frente dele e disse assim, o major, ele já tinha sido promovido, né? O major, eu lhe conheço bem e eu lhe quero muito bem. Eu tenho uma perguntinha para lhe fazer. O senhor me conhece? Ele olhou para o cara, olhou para o cara. Disse, não, infelizmente não. Eu disse, eu que salvei a sua vida naquele dia. Eu que faço a vistoria dos paraquedas antes de serem usados. Eu dobrei o seu paraquedas. Ele ficou tão impressionado que ele passou a dizer às pessoas na palestra dele, incorporou na palestra dele, não tem mais. Quem dobra os seus paraquedas todos os dias, descubra-os e agradeça-lhes todos os dias
a bênção de terem salvo a sua vida. Você vê, é uma ilustração séria, não é só para rir, mas essa talvez não possa ser contada no começo demais, porque vai levar a tua emoções, depois é difícil ele voltar para estar com você. Então você tem que ilustrar o seu sermão com cuidado, com zelo, com perspicácia e com sensibilidade. Quer ver uma coisa? Você resolve fazer uma piada no final do seu sermão com os baianos. Cara, os caras ficam bravos. Você joga fora todo um tempo que você teve para falar de Jesus por calmo, tranquilo. Você não usa e, consequentemente, você fere as pessoas, que às vezes nem volta à igreja mais, porque ficaram tão sentidas. Ok, então você tem que ler o seu texto, analisar o seu texto, achar a doutrina do texto, tá invertido a outra vez. Então, ligar ao Velho e ao Novo Testamento, um ou dois versos só no máximo. E aí você vai ilustrar, aplicar. E chegamos, então, no fim do nosso sermão e no fim da aula de hoje. O que é que eu estou dizendo que chegar no fim? É chegar no fim, cara. Mas como é que eu chego no fim? Um pregador novinho foi nomeado para uma igreja simples, e ele era cheio de si. Mas havia um velhinho lá na igreja que era assim. Quando o presbítero velhinho ia pregar, o tempo enchia. Quando ele ia pregar, só metade. Ele foi ficando invocado com isso. Um dia ele não aguentou. Chegou naquele velhinho e disse para ele assim: irmão, por que o senhor é mais competente no pregar a palavra do que eu? Eu estudei tantos anos, o senhor faz isso melhor do que eu. Qual o segredo seu? Ele disse: pastor, a primeira coisa é que o senhor traz muita coisa de casa para cá. O povo já está cansado de ver na televisão, no jornal, no rádio. O senhor precisa aprender a trazer aqui as coisas de Deus. Não gaste tanto tempo com coisa do mundo. E segundo o pastor, e mais importante, eu acho, o meu método de pregar é muito simples. Ele é composto de 3 partes. 3 partes, só isso, irmão. Só, pastor. E basta isso, eu não preciso de mais. Mas como não? Não. Por que não? Ó, eu digo ao povo o que vou dizer. Depois eu digo. Depois eu digo o que já disse. Como é que o senhor faz para pregar? Eu digo o que vou dizer. E em segundo, eu digo. E em terceiro, eu digo o que eu falei. Irmãos, então nós estamos vendo a conclusão. Pensa nisso um pouco. Você tem poucas palavras para arrematar, para enfeitar, para ser usado por Deus para trazer a pessoa uma confiança, a conversão, ou até o crescimento espiritual, ou um lar ser transformado. Você pode tanta coisa, querido. O que é que você faz? Primeiro, recapitule os seus pontos. Qual a ideia para isso, irmão? Quando você recapitulou os seus pontos, se você assistiu, se o irmão na congregação dormiu e não ouviu os seus pontos, ele pode ouvir agora e pode, pelo menos, aprender uma parte daquilo que você tentou passar para os seus irmãos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é relembre o seu sermão, mas relembre só os pontos. Irmãos, nós vimos hoje que Deus é amor. Deus ama os de perto, os de longe, mas todos têm que estar sentindo-se amados. Você então disse, ok. E então, irmãos, depois de trazer o seu sermão,
Você tem duas opções. Ou você o aplica agora, ou você já aplicou lá atrás. O que é que eu estou dizendo para você? Em cada uma das suas divisões, você pode fazer a aplicação ali pronto. Aliás, hoje em dia, o Dr. Heber Júnior, por exemplo, que muitos de vocês aqui conhecem bem, disse que você pode aplicar sermão em qualquer lugar, desde a leitura da Bíblia, ele brincando, diz, até o homem triplo. Por quê? Porque a Bíblia é rica demais. Às vezes tem um pontinho que eu quero frisar, mas, irmãos, presta atenção nesse ponto aqui. Mas, se você deixou para o final a aplicação, você tem que pensar no todo do seu texto. Porque, às vezes, eu só aplico na conclusão aquilo que eu gosto mais, aquilo que mais fala comigo. Eu sou jovem, então a aplicação minha é para os jovens. Eu sou velho, a aplicação minha é para os velhos, e deixo lendo os moços. Então, do que é formada a minha congregação? Outra coisa que parece tola, mas não é. O sentido de educação formal. Como é a minha congregação? Cada dia mais você tem moço que é doutor, cara. Tem moço que é mestre. A maioria deles já cursou faculdade, algumas 2 ou 3 faculdades. Então, você tem que... Olha, eu me conto como Spurgeon fazia, mais uma vez. Spurgeon disse que ele passou tanto por isso, que ele criou um jeito para resolver. Ele escolheu 12 pessoas da igreja dele como representantes de classe, entre aspas. Então, ele, toda vez que ia aplicar o seu sermão, ele pensava assim, aplicação para cada um deles, qual seria? Então, ele fazia uma economia, uma divisão da sua aplicação entre todos os que estavam presentes, não para um grupo só. Alcançava todo mundo, e não um grupo só. Pensa bem o que é que eu estou lhe dizendo. Você está numa hora mais importante. Você não pode deixar os jovens fugirem da sua mão. Você não pode deixar as pessoas focarem o assunto em outra coisa. Então, faça com elas uma coisa séria, chamativa, mas também viva, viu? Tem gente que vai chegar no final do sermão e vai dizer assim, graças a Deus, está acabando, agora está na hora de ir embora para casa para dormir. Você nem entendeu o que eu falei, né? Era para isso mesmo. Não pode. Irmãos, nós estamos aqui hoje à tarde, fechando o nosso culto. Deus falou conosco sobre isso, assim, sabe como está a sua vida, cara? Como que vai a sua luta contra isso, contra aquilo? Há poucos dias, um pastor da minha igreja fez uma aplicação. Quando ele terminou a aplicação, eu disse a Deus, me faça igual esse cara a Deus. Foi de uma felicidade fora do comum, para mim, talvez, nunca vista. Daquela forma, eu nunca, ou foi o meu sentimento só, mas para mim foi extraordinária. E você, que aplica? E você que fala com as pessoas na rua, no bar, para tomar café, no restaurante, almoçando, no Uber, no metrô, no avião, no emprego. Você tem pensado em fechar o negócio? Você sabe disso, não sabe? O vendedor só considera que o assunto foi fechado depois que a firma dele recebeu. Pode achar estranho, mas é assim. Por que é assim? Olha, ele vende. O cara tem 8 dias para devolver. Depois ele pode entrar em contato com você e dizer que veio com defeito. Aí você resolve isso. E a firma não lhe paga comissão. Enquanto está assim, a firma não lhe paga comissão. Aí um belo dia ele vai lá e paga, aí você é dono da comissão. Não vou se você vai ganhar a comissão ou não. Irmão, eu vou terminar com você um pouquinho mais cedo, mas estou muito alegre de ter estado com você e não sei
Se deu para que você me acompanhasse em tudo que eu disse, mas quero findar com uma coisa extraordinária. O apóstolo Paulo diz assim: em nada eu considero a minha vida vantajosa, boa, agradável, a não ser depois que eu tenha cumprido o desígnio de Deus para mim, que é anunciar as boas novas do Evangelho. Que Deus os abençoe, querido. Quem sabe numa outra ocasião, sem o vírus, a gente possa conversar sobre o que a gente aprendeu hoje. Um abraço, Deus o abençoe.